E amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. A leitura que eu vou fazer se faz necessária da quantidade de versículos que eu vou usar, por causa do contexto dessa história, tá? Mas o tamanho, naturalmente, do sermão não é proporcional. É somente para nós nos situarmos na história. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Mas recebem no seu coração, em nome de Jesus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhes aos outros: também nós vamos contigo. Saíram e entrando no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Mas eu peço agora a sua atenção para o versículo 14 em diante, porque é sobre essa perícope, esse texto que eu quero trabalhar nessa noite. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amaste mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: eu te amo. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as suas mãos, e o outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém, meus irmãos? É uma leitura um pouco extensa, eu entendo, compreendo, mas é necessário para o contexto. Porque eu quero falar nessa noite com você, meu irmão, sobre o tema: o poder restaurador da graça. Diga: o poder restaurador da graça. Porque essa experiência de Pedro é uma experiência muito forte com o Senhor Jesus. Pedro foi um grande líder, um grande apóstolo, foi uma pessoa muito importante para a igreja cristã, abriu portas, foi martirizado, nós conhecemos a história dele, escreveu 2 epístolas, que encontra na Bíblia, 1 e 2 Pedro. Mas antes de Pedro ser um grande apóstolo, um grande líder, um grande homem usado por Deus,
ele teve uma grande experiência. Ele teve uma experiência de queda, mas ele também teve uma experiência de restauração. Amém? E eu creio que está registrado na palavra de Deus para nós termos como exemplo, porque todos nós temos um pouco de Pedro. Todos nós temos sentimentos ambíguos dentro de nós, como Pedro, que uma hora queria dar a vida por Jesus, mas depois negou Jesus. Todos nós temos sentimentos contraditórios, de uma hora estarmos firmes na presença de Deus, orando, indo para a igreja, e daqui a pouco, por algum motivo, não é verdade? Desanima. Quem está compreendendo, irmãos? Por isso que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós, você e eu, precisamos dessa graça maravilhosa, porque somos inconstantes, muitas vezes. E essa graça de Deus que se manifesta a nós, que não nos deixa ficar afundados nas nossas falhas, nos nossos erros. E você sabe que eu vejo na história de Pedro, a nossa história, porque Pedro aqui estava num momento da sua vida que ele estava decepcionado. Mas ele estava decepcionado não com as pessoas, ele não estava decepcionado com Deus, ele estava decepcionado consigo mesmo. O seu erro, a sua falha, o fez ter esse sentimento. Estava decepcionado com o seu temperamento impulsivo. Ele mesmo não estava acreditando que ele tinha feito aquilo, ele tinha negado o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez ali a ceia com seus discípulos, e depois da ceia ele reúne os discípulos e fala assim: olha, vocês vão ficar escandalizados comigo, vocês vão me abandonar. E Pedro disse assim: Senhor, eu não sou como estes. Olha que arrogância, né? Ele se comparou com os discípulos. Ele disse assim: Senhor, eu não sou como esses 11 aí não. Ele se achava tão forte, tão espiritual, sabe, tão ali ungido, que ele falou: não, eu não sou como estes não, eu não vou te abandonar. Aí Jesus, você sabe a história. Ô Pedro, outra hora ele tinha falado: Satanás se andou em volta de você e pediu sua vida, eu intercedi para você ficar, mas eu vou te falar uma coisa: você vai me negar 3 vezes, até que o galo cante, né? 3 vezes tu me negarás. Você conhece a história? Dito e feito. Logo após aquele diálogo, no Evangelho de Mateus capítulo 26, eu não vou ler para nós encurtarmos o tempo, mas você entende a história. Jesus é preso, os discípulos correm, se afastam, Pedro também foge. Uma criada aponta para ele e fala assim: ei, você aí, você estava com Jesus o Galileu. E ele diz: eu não sei o que você está falando. Depois ele corre mais um pouco, vai lá para o alpendre, um espaço lá do lugar onde ele estava, e a criada fala: ei, outra criada, você aí, você conhece Jesus o Nazareno? Aí ele diz: eu não conheço tal homem. Veja, ele primeiro fala: eu não sei o que você está falando. Depois ele fala: eu não conheço tal homem. Olha aqui, aquele que disse eu não sou como estes, agora estava dizendo: eu não conheço tal homem, eu não sei do que fala. A terceira vez Jesus, Pedro está correndo, e tinha uma fogueira no pátio, todo mundo em volta ali se esquentando, porque lá faz frio, e eles estavam ali se esquentando na fogueira, e alguém olha para ele assim: ei, você aí, você estava com Jesus o Galileu. Aí ele disse assim, a Bíblia fala que ele começou a espraguejar, deve ter falado ali alguns palavrões, beirou ali ao limite talvez da blasfêmia que seja. Ele disse: eu já falei que eu não conheço tal homem. Logo naquele momento ele ouviu o quê? O galo cantou, e ele ficou assim. A Bíblia diz que a decepção dele foi tão grande com ele mesmo, que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Por quê que ele chorou amargamente? Porque ele estava debaixo de um sentimento de culpa. Porque quando a gente erra, o próximo sentimento é o quê? Culpa.
condenação, acusação. Alguém fica feliz quando peca? Alguém fica feliz quando erra, sim ou não? Não fica mal. Pedro estava naquela situação. E o que eu acho mais interessante nessa história é que Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu de Pedro. E nessa experiência, Jesus vai trabalhar com Pedro uma experiência de perdão, de cura, de restauração, para deixar como exemplo para mim e para você. Por quê? Ainda que nós venhamos falhar, errar e ficar decepcionados com isso, ainda que nós venhamos desistir de Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de você. E por que é importante nós frisarmos essa palavra nessa noite? Que revela o coração de Deus, que revela a graça restauradora, a graça restauradora de Deus. Sabe por quê? Porque se você não souber o quanto você é amado por Deus, o quanto Deus te ama, e o quanto Ele não desiste de você, presta atenção, você pode participar da melhor palestra motivacional do mundo, em que o palestrante fala assim: você é o cara, você pode, você consegue, você é isso, e você sai de lá com o peito estufado, e você sai de lá: é verdade, agora eu vou prosperar, agora eu vou crescer, agora eu vou avançar, agora eu vou ir. Irmão, tu sai de lá sim, mas quando você cometer a primeira falha, o primeiro erro, e a culpa vier, tu fica murchinho. É verdade ou não é? Porque aí a gente vê que não é tudo aquilo que disseram que a gente era. E se nós não tivermos a certeza de quem nós somos em Cristo, e quem Cristo é em nós, e como Ele nos ama, e como Ele tem um projeto na nossa vida, meu irmão, a gente acaba transferindo para Deus esse sentimento de que Deus também tem essa visão de mim, que Ele não está apostando tanto assim em mim, como eu mesmo estava apostando em mim. Você viu o que Pedro falou? Eu não sou como eles. E muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações onde nós mesmos vamos nos trair, e nós mesmos, para a gente ver que a gente não é isso tudo que a gente pensa. Eu acho interessante que quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas como a estes? Jesus faz a mesma relação. Você não perguntou que você era mais forte que estes? Agora eu quero que você me responda: tu me amas como estes? Olha a narrativa, olha o tratamento de Deus com Pedro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Eu não sei qual é o peso de culpa que você arrasta na sua vida, peso de acusação de um erro que você cometeu lá atrás, falou que não devia, na hora que não devia, com a pessoa que não devia, no momento de ira, no momento de raiva, pecou. Você entende? E há uma acusação sobre você. A propósito, não é só uma acusação não, há um acusador. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que 24 horas o acusador está dia e noite nos acusando. É verdade ou não é, meus irmãos? Está na Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Por isso que é importante nós falarmos sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça restauradora de Deus. E quando a pessoa não tem consciência do tamanho do perdão, do amor de Deus, sabe o que acontece? Ela volta para o mundo, ela volta a fazer as coisas do passado e não tem resultados, porque Pedro voltou a pescar e não pegou nada. Era pescador. Depois que ele abandonou o Senhor, ele viu que tinha pecado, ele viu que estava errado. O que ele fez? Quer saber? Eu desisti de Deus, desisti do meu chamado, desisti de tudo para mim, vou voltar a pescar. Deu tudo errado para ele, não pegou nada, vida vazia. Esse é o resultado na vida das pessoas que não conhecem o perdão de Deus, o amor de Deus, a restauração de Deus. Estão vivendo vidas vazias, estão trabalhando muito e vendo pouco resultado, estão fora, afastados do propósito de Deus.
Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você. Você pode ter desistido de mim, mas eu não desisti de você. Eu mandei chamar pelo teu nome, porque quando Jesus ressuscitou lá no primeiro dia, ele falou: avisa os discípulos que eu cheguei, mas fala para Pedro que eu quero conversar com ele. Ele conhece você pelo nome, mandou te chamar nessa noite. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: Deus não desistiu de você. Você vê como é forte essa palavra aqui? Eu confesso que hoje eu falei: Jesus, que palavra que eu vou pregar? E eu não conseguia pensar em outra palavra. Eu não conseguia pensar em outro texto a não ser esse. Mas você sabe que eu tracei um paralelo. Presta atenção. Vamos agora pensar em algo comigo aqui. Look to me, please. Pay attention. Irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Jesus fez questão de falar com Pedro. O próprio Deus fez questão de vir restaurar Pedro. Mas foi o próprio Deus que também veio restaurar Adão. Você não vê isso acontecer em mais nenhum lugar na Bíblia. Você vê o próprio Deus vindo restaurar, tirar a culpa, a condenação, perdoar Adão. E é o mesmo que vem falar com Pedro. Eram pessoas distintas, mas os problemas eram os mesmos: pecado, queda, culpa, condenação. Você percebe isso? Adão, onde estás? Pedro, tu me amas? O Deus é o mesmo, o método é o mesmo, o diálogo é o mesmo. Repare: Adão, onde estás? Não estou vendo você. Senhor, tive medo e me escondi. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Acrescenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vê se você consegue perceber o tom da conversa. Vê se consegue você perceber o coração de Deus dessas duas histórias. Deus não chega para Adão e fala assim: Adão, vou te matar, miserável. Quem mandou você pegar aquela fruta? Não foi eu não, foi a mulher. Ela vai se arrepender. Eu vou te arrebentar. Pedro, quem mandou você me negar? Eu mandei você. Você me negou 3 vezes, seu cachorro. Você não vale nada, cara. Tu me traiu, tu foi pior do que Judas. Esse não foi o tom da conversa. O tom foi: Adão, tá onde, cara? Pedro, tu me ama? Esse é o coração da graça de Deus. A graça não vem apontar erros. Deus não vem apontar o teu pecado, dizer o que você fez. Você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Não! Você percebe isso? Deus não trata com a gente assim. Deus tinha todo motivo para ficar irado, e ficou muito irado, mas toda a ira Ele colocou sobre Jesus na cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então eu quero dizer para você que Deus ama muito você. Ele quer perdoar você. Ele só está perguntando para você assim: tá onde, filho? Tempão que você não veio no culto, estou sentindo sua falta. Que bom que você veio hoje aqui. Tinham tantas coisas boas para falar com você. Oh, filho, eu estou lá te esperando você orar para falar comigo, mas você não vem. Mas eu estou te esperando ainda. Eu te amo. Você sabe, é o coração da graça de Deus. Irmãos, escute papai, escute mamãe. Nós pais deveríamos tratar assim nossos filhos. O filho erra, o filho faz uma criação. Qual é a primeira reação? Grita: você é isso, você é aquilo. É assim ou não é? Mas Deus não ensina a gente a fazer isso não. Qual deveria ser o correto? Filho, está tudo bem com você? Estou sentindo você distante. Tempão que a gente não conversa mais.
Mas o filho está lá cheio de pecado, fazendo uma opção de besteira, pintando os canecos. Filho, eu estou sentindo o teu olhar distante. Percebe o tratamento como deve ser? Porque tem pai que é assim, o filho sapeca, faz arte, e a mãe fala assim, não vai. Aí o filho vai, aí ele cai, se machuca, mamãe caiu, aí pega o chinelo e ainda acaba de bater no menino. Tem pai que é assim? Tem. O filho caiu, se machucou, e o pai, para completar, ainda... Como que deveria ser? Filho, você caiu. Eu não falei para você não fazer isso. Então, o que eu quero mostrar para você nessa noite é o coração de Jesus para você. Ele ama muito você. Ele não está preocupado com a sua falha, não. Se Jesus estivesse preocupado com a falha de Pedro, ele teria apontado a falha dele. Jesus pergunta, Pedro, você ainda me ama? Ou seja, ainda tem amor aí no teu coração por mim? Ainda tem amor no seu coração por Deus? Eu sei que aquilo que você queria fazer não era o que você queria fazer, você acabou fazendo, mas o seu coração, você ama a Deus. O seu coração é de Jesus, o seu coração está nele, e isso é que importa. Pedro não sabia disso, quanto é importante amar o Senhor, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não quer saber o que você fez, nem eu quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Você consegue ver isso? Como a graça nos restaura. Então, está na hora de voltar. Aí, 3 vezes Pedro negou. Quantas vezes Pedro teve que responder? 3 vezes. Por que esse 3-3? Porque Deus está mostrando o seguinte: tantas quantas vezes você cair, serão as vezes que eu vou te levantar. Se ele tivesse caído uma vez, a resposta seria uma vez. Se ele tivesse negado 2 vezes, a resposta seria 2. Não foi 3, foi 3. Não importa onde, quando foi que você caiu, Jesus vai te perdoar, vai te levantar. Então vamos pensar num placar agora: 3-3, o inferno 3 e Jesus 3. Pedro negou 3 e se arrependeu 3-3, tá bom isso ou não? Não tá bom, porque o reino de Deus tem que ganhar. Aí você vê que na história, Jesus na verdade não faz só 3 perguntas para Pedro, ele faz 4. Está implícito a 4ª pergunta, porque no final ele fala, né, de questão de segui-lo. Então no final Jesus pergunta: Pedro, você quer me seguir? E a palavra diz que Pedro seguiu a Jesus. 4-3, Jesus ganhou. Então, além de perdoar, além de dizer que Ele te ama, Ele está falando: você quer me seguir? Eu quero seguir o Senhor. Quantos estão recebendo esta palavra nessa noite? Ele te perdoou, Ele te restaurou, mas não é para deixar onde você está, é para levar você com Ele. Quer ver o detalhe interessante aqui dessa narrativa toda? É que Jesus, ou melhor, Pedro, quando nega Jesus, qual era o cenário? Vamos puxar o VAR aqui agora. Ninguém entendeu, né? Eu tô ruim de piada. O VAR é o futebol, gente. O VAR, né? Não é que chama VAR? Árbitro de vídeo. Vamos chamar o árbitro de vídeo agora aqui. Primeiro cenário: Pedro nega Jesus. Qual era o cenário? Fogueira, gente em volta. Puxa o VAR. Segundo cenário: Pedro responde a Jesus: eu te amo, Senhor. Qual era o cenário? Fogueira, gente em volta. Foram 2 únicas vezes que tem fogueira no Novo Testamento. Em nenhum outro momento você vê fogueira. São as 2 únicas vezes. Por que esse mesmo cenário? Porque o cenário da queda é igual ao cenário da restauração. Porque Deus queria que Pedro entendesse o seguinte: toda vez que você lembrar e ver onde você caiu, você também vai lembrar e ver como eu te restaurei. Toda vez que o diabo te mostrar onde era o teu pecado, onde era o teu erro, onde era o teu vício, você vai lembrar também que naquele vício você não está mais preso. Ele te levantou, Ele te restaurou, Ele te perdoou. Quando você passar por aquele lugar que você pecava, quando você passar por aquele lugar que você se perdia, seja onde for, você vai passar e vai falar: eu não pertenço mais a isso. Jesus me perdoou, Ele me restaurou. O acusador não tem mais vez na tua vida. Em nome de Jesus, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
você é perdoado, amado, justificado. Ele não desiste de você. Aconteça o que acontecer, não fuja de Deus. Pedro estava fugindo de Deus, igual Adão estava fugindo de Deus. Não, corre para Deus, abraça Ele. Irmãos, nós somos a igreja da graça. Nós pregamos o evangelho da graça. Não sei se você percebeu, nós cremos na nova eterna aliança. Nós cremos que uma vez que você é filho para sempre. Nós cremos que você tem um pai que te ama, que te corrige se for necessário, mas Ele não vai desistir de você nunca, porque Ele fala: ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Não tem ninguém que vai tirar você das minhas mãos. Você está entendendo, irmãos? Porque nós temos dois extremos, uma cultura de pregação. Um que te bota lá em cima. Você pode, você consegue, você isso, você aquilo. E o outro te bota lá embaixo. Vai pro inferno, hein? Ó, não vigia não para tu ver. Se morrer, vai pro inferno, miserável. Cadê esse Deus? Tá onde? Cadê esse Deus? Onde você está? Você me ama. Eu tô aqui para ser boca de Deus para você. Eu estou aqui para lembrar para você que Jesus perdoa você. Não importa o que você fez, Ele não olha para as tuas falhas, Ele olha para o seu coração. É isso que importa. Amém? Jesus não só restaurou a Pedro, mas restaurou o ministério de Pedro. Porque o que o diabo queria fazer era parar o ministério de Pedro. E Jesus fala: apacenta agora as minhas ovelhas. Pedro, toma o cajado de volta na sua mão, vai fazer o trabalho para que eu te chamei. Pedro, vai liderar, Pedro. Vai conduzir os meus cordeiros. Vai trabalhar na Rede Kids, Pedro. Volta para a Rede Kids. Vai voltar para a sua célula, liderar a sua célula. Vai lá, Pedro. Volta para os trabalhos da obra. Eu te chamei para isso, não te chamei para ficar parado. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Mas o diabo, ele está aqui toda hora querendo nos amedrontar, querendo nos fazer ver o que nós temos jeito. Então essa palavra de hoje é só isso. Isso tudo. Você está perdoado, tá bom? Você está perdoado, tá bom? Esse pecado Ele jogou no mar do esquecimento. E tem uma boia dizendo assim: proibido pescar. Passado resolvido, futuro garantido. Essa vai para o Facebook agora. Teu passado está resolvido, meu filho. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Não é o pastor que vai ficar te lembrando do seu pecado. Eu estou para lembrar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é perdoado. O sangue de Jesus está sobre você. O meu justo viverá pela fé. E quando vier o pensamento de acusação, levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é a obediência de Cristo? A cruz. Então quando o diabo vier construir fortalezas de acusação, porque a palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma crença limitante. É uma crença que repetidamente se constrói e te convence que aquilo é verdade. É o diabo acusando 24 horas, dizendo que você não presta, que você não vale nada. Quando não usa a boca do teu patrão, a boca da tua esposa, não, ou teu filho, de alguém, do teu vizinho, para falar que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. Aquilo vai construindo fortalezas em volta de você. Mas aí a palavra vem e fala: ei, Cristo obedeceu o que eu não pude obedecer. Ele pegou o meu pecado e me deu a sua justiça. Ah, lembrei, pensamento de obediência de Cristo. Pronto, quebrou a fortaleza na hora. Na hora. Então na próxima vez que você pecar, na próxima vez que você errar, o diabo vai na hora te acusar para te deixar mal. Mas é naquela hora que você lembra: Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha redenção. Ele me ama, Ele me perdoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é passe para você pecar. Isso é para você vencer o pecado. Você entendeu? Isso é para você lembrar
que você não é mais escravo do pecado. Você é livre. Quem está dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Diga para o irmão que está ao seu lado: você é amado, você é perdoado, você é justificado e você é reconciliado com Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 38 diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, ou poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, para fechar, conclusão. Agora é de verdade. Não, é a primeira vez que eu falo que eu estou concluindo hoje, né? No primeiro culto eu falei 3 vezes, agora eu vou concluir. Mas agora é a primeira e última vez. Olha o que Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O mesmo que estava ali todo triste, pescando nada, com a vida vazia, sem resultado, debaixo de acusação de condenação, negou Jesus 3 vezes. Olha só o que esse Pedro está dizendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Agora já é o Pedro restaurado, já é o apóstolo Pedro, já estava escrevendo a sua primeira epístola. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Olha o que ele escreve daquela experiência com a graça de Deus. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! É o Deus de toda graça. Ele teve uma experiência com o Deus de toda graça. Veja, não é o Deus de toda condenação, não é o Deus de toda acusação, não é o Deus de toda punição, não, é o Deus de toda graça. Irresistível, indesistível, maravilhosa graça. A graça de Deus, irmãos. A graça de Deus, de um Deus que é tão rico, que não precisa de nada, e nós somos tão pobres que não podemos pagar se Ele o vendesse. Então só tem um jeito: dá de graça, dá de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie diante do Senhor. Simplesmente recebe de graça, recebe a graça, recebe o amor, recebe o favor de Deus no seu coração nessa noite. Aleluia, aleluia. Adão, onde estás? Pedro, tu me amas? Que pergunta Jesus está fazendo para você hoje? O Deus de toda graça te trouxe aqui para isso. Vá em paz, seja feliz. Seja feliz, porque é possível amar a vida e viver dias felizes. A palavra diz isso. Você vai amar essa vida que Deus te deu, e você vai viver os melhores dias da sua vida. Quem recebe essa palavra, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus.